Boa tarde a todos e bem-vindos à live do Grupo Profarma para a discussão dos resultados do quarto trimestre e do ano de 24. Essa live está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia. Para darmos início à apresentação, gostaria de passar a palavra agora para o Sami, CEO do Grupo Profarma. Boa tarde. Gostaria de começar agradecendo pelo interesse de todos e dizer que é um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês o resultado do quarto tri do ano de 2024, melhor dizendo, o excelente resultado. Próximo slide, por favor. As principais mensagens sobre 2024, falando em nome do grupo, eu acho que tem a ver com a consolidação da nossa posição como referência no setor farmacêutico. Isso em decorrência de uma estratégia muito assertiva e uma execução também de alto nível nos últimos anos, que tem contribuído bastante para que a gente venha cada vez mais se consolidando como uma das empresas de referências do setor. 2024 foi um ano, sem dúvida, de grandes recordes de resultados, vendas, praticamente todos os indicadores importantes performaram muito bem no grupo. Foi um ano que a gente acelerou um pouco mais os investimentos em tecnologia, e inicialmente a gente começou com uma grande reforço da nossa estrutura. A gente contratou algumas competências que a gente não tinha no nosso time. A gente colocou 2 diretorias dedicadas, uma para cada negócio, respondendo ao nosso diretor executivo. Então, essa foi uma área que a gente investiu bastante e ela começou já a trazer alguns resultados já no final do ano. A gente espera que outros ganhos importantes apareçam em 2025 e, ao mesmo tempo, viabilizem esse ritmo forte de crescimento daqui para frente. E foi mais um ano de cumprimento da estratégia sólida de remuneração aos acionistas. A gente já há algum tempo dizia que a gente queria equilibrar um pouco mais e alinhar um pouco mais os interesses de todos os stakeholders, e isso a gente, no ano passado, conseguiu cumprir de uma maneira bastante importante. Quando eu começo a falar um pouco mais de cada negócio, a Profarma Distribuição vem de 3, 4 anos seguidos de ganho de market share, ou seja, uma performance consistente, fruto de inúmeras melhorias operacionais, uma empresa de quase 65 anos, então você não tem bala de prata, na verdade você tem uma melhoria e uma equalização de performance das áreas. Importante também dizer que a gente vem reforçando bastante o nosso time, a nossa equipe, e isso contribuiu, sem sombra de dúvida, para isso. A gente vem também colhendo resultados de investimentos na equipe de vendas que a gente fez ao longo de expansão de equipe de vendas, na captura de algumas oportunidades de mercado, um alinhamento maior com os nossos fornecedores, uma melhoria no nosso nível de serviço, a logística cumprindo o seu papel. Então, tendo a acreditar que esse ganho foi consistente justamente pela consistência da nossa operação e da nossa execução. Sem sombra de dúvida, o grande destaque do ano foi uma enorme otimização do nosso capital de giro. E isso não foi um soluço, na verdade, foi um projeto que a gente começou em janeiro de 24. A gente até contratou uma consultoria para ajudar nessa governança. O fruto disso foi o surgimento de alguns novos indicadores, foi de uma nova governança, foi do realinhamento com a equipe comercial, um realinhamento com os nossos fornecedores, um alinhamento de remuneração para esse importante indicador para o nosso negócio de distribuição. E o que dá para a gente, não só deu esse ganho importante, eu diria que quase fora da curva em termos absolutos, mas dá para a gente também a segurança que a gente hoje está bem estruturado para seguir operando bem e capturando alguns ganhos adicionais, mas obviamente não tão relevantes como foram em 24. E aí essa melhoria operacional associada a uma melhor gestão do capital de giro, eles refletiram diretamente na expansão da rentabilidade, aí representada pelo ROIC e pelo ROE, atingindo um nível que a gente vinha procurando já tinha algum tempo, já vinha almejando há algum tempo. Então, um belíssimo trabalho da distribuição ao longo
de 2024. Eu queria mais uma vez aqui agradecer e parabenizar o time, porque foi um ano assim para ficar lembrado. E nada diferente em relação à Demil também, né? A Demil vem numa trajetória nos últimos 3, 4 anos de forte crescimento, né? Uma expressão importante, né, líquida de 15% da base de lojas. Lembrando que nosso processo de expansão na Demil tem sido bastante vitorioso e assertivo. Então, essa adição ao longo de 24 vai representar bons retornos marginais daqui para frente. A gente teve uma pequena concentração no quarto tri dessas aberturas, o que acabou pressionando um pouco o resultado do quarto tri de Demil, mas a gente tem, de novo, aqui somos voltados para o médio e longo prazo, a gente tem certeza que vai ser mais uma safra muito, muito positiva do nosso processo de expansão, que só tem melhorado a cada ano. Quando eu olho aqui, avanço na qualificação operacional, todos os indicadores importantes do negócio de varejo evoluíram. Todos. Venda média por loja, margem de contribuição de lojas maduras, venda de loja madura, NPS, ruptura, todos eles a gente conseguiu operar num nível superior ao que a gente vinha, através de um plano tático muito bem definido, de 23 para 24, e, mais uma vez, uma execução bastante disciplinada. Todas as alavancas, praticamente, que a gente tinha para acionar, que a gente tinha mapeado, foram acionadas, foram entregues. E a boa notícia é que a gente já mapeou as de 25 e a gente já largou o ano na mesma perseguição que a gente faz todos os anos. E como destaque, a gente teve, né, a primeira grande evolução da nossa estratégia omnichannel, nosso e-commerce mudando de patamar, e é importante dizer que esse não é o teto, eu diria que é o piso, porque basicamente o ano foi um ano de remoção das catracas operacionais. A gente só tirou uma boa parte dos atritos que a gente tinha na jornada, e acho que daqui para frente a gente tem toda uma oportunidade de acionar mais alavancas comerciais. Na verdade, eu diria que o grande trabalho foi de remoção de catracas, e agora a gente tem alavancas comerciais para a gente estar acionando. A gente já começou o rollout do novo aplicativo, isso vai estar trazendo uma jornada ainda melhor para os nossos consumidores. Então, a expectativa para 2025 também é positiva nesse sentido. Indo para o próximo slide, falando mais de números, né? A gente bate logo de frente com um número impressionante de 36% de crescimento no quarto tri. E aí já é importante explicar esse 36%, que acabou contribuindo para os 17% do ano. Esse 36%, ele é óbvio que ele é fruto de tudo que eu já falei, principalmente em relação ao crescimento da distribuição nos últimos anos e também em 24, por toda a expansão comercial que a gente falou, mas a gente tem um efeito estatístico de um quarto tri de 23 que não foi tão bom. A gente errou um pouco ali na estratégia comercial, e aí isso, de certa forma, distorce um pouco esse quarto tri de 24. A base comparativa, então, é um ponto. Não que a gente não tenha crescido bastante em clientes independentes e associativismo, que é uma meta nossa, fomos muito bem, mas apareceram algumas oportunidades pontuais também com os grandes clientes nacionais e que a gente conseguiu aproveitar no quarto tri. Então, mas mesmo quando a gente remove isso, a gente teria tido uma performance bem superior ao mercado da distribuição. Lembrando que aqui eu estou falando como grupo, mas os valores absolutos da distribuição acabam ponderando o todo de maneira mais forte. Parte boa é que isso, associado ao trabalho de capital de giro, conseguiu se refletir de maneira ainda mais importante no nosso lucro líquido recorrente. A gente teve um crescimento de 79% no quarto tri de 24 e, coincidentemente, outros 79% no lucro líquido acumulado do ano, batendo o nosso recorde de 131 milhões em 2024. Acho que essa é a grande coroação de um trabalho bem feito em todas as alavancas do negócio. Isso acabou, essa combinação acabou trazendo para a gente uma fortíssima geração no fluxo de caixa operacional, 354 milhões, aproximadamente 3 vezes o que a gente havia feito no ano anterior.
E o fluxo de caixa livre também com uma performance muito forte, 6 vezes ao período anterior, atingindo 217 milhões. Mais uma vez, o grupo aí está de parabéns pelo desempenho, os dois times muito envolvidos em entregar os objetivos do ano. Alinhado àquela estratégia de equilíbrio de interesses de todos os stakeholders, a gente já vinha anunciando que os acionistas seriam também contemplados, a gente conseguiu, com o que a gente definiu de remuneração aos acionistas de 70 milhões, pagar mais um ano aí com um dividend yield de 10%. Quarto TRI foi bastante impactado positivamente pelo menor ciclo de caixa da distribuição da história, 19 dias. Volto a dizer, esse foi um trimestre um pouco diferente por causa dos negócios que eu havia mencionado, mas a gente está bastante otimista por toda a governança e processo que a gente colocou, que esse indicador continuará sendo bem gerido ao longo de 25 e 26. Isso se refletiu, obviamente, no nosso ROIC e no nosso ROI, atingindo níveis que a gente vinha perseguindo há muito tempo, 16% no ROIC e 15% no ROI, que eu acho que é o reflexo de toda a melhoria operacional, toda a melhoria de capital de giro, se refletindo nesses indicadores de rentabilidade e retorno tão importantes. É importante citar que as lojas do nosso plano de expansão do varejo também atingindo a sua maturidade ou já no processo de lojas de 21, 22 e as de 23, indicando essa tendência de serem projetos que entregam um ROIC marginal em torno de 30%, o que obviamente é bastante importante. Então, resumindo, o ano de 24 e o quarto TRI foram anos para ficarem marcados aí na história como um desempenho bastante forte do grupo. Mais uma vez, eu queria agradecer o time pelo trabalho brilhante. Agora eu volto ao Max aí para que a gente possa entrar em alguns detalhes adicionais. Obrigado, Sami. Boa tarde a todos e, mais uma vez, obrigado pela presença no nosso call de resultados do quarto TRI e também do ano de 2024. Vamos iniciar com os resultados do grupo. Como o Sami falou, mais uma vez seguiu entregando recordes de atuação, vendas, resultado operacional, EBITDA, lucro e a geração de caixa, como vimos há pouco. Nesse cenário, as duas unidades de negócio tiveram seus melhores e maiores resultados desde o início de suas operações, com crescimentos acima de mercado e expansão de margem operacional neste horizonte de 4 anos que nós vamos ver. Tão importante quanto esses resultados do ano é a sequência de bons resultados que vem se mostrando sustentáveis e recorrentes ao longo desse período. A combinação de todas essas evoluções fica ainda mais visíveis quando a gente olha para a evolução da rentabilidade. E aí, olhando para a distribuição medida pelo ROIC e pelo ROIC, pelo ROIC e pelo ROI, além da redução do nível de alavancagem no período, que também foi bastante significativa, ficando pela segunda vez em 4 anos abaixo de 2 vezes dívida líquida e EBITDA. Essa busca pelo equilíbrio entre crescimento, rentabilidade, geração de caixa foi também um chave para o que a gente viu, o Sami comentando, sobre a remuneração, a nossa estratégia de remuneração aos acionistas, que tem também evoluído de forma significativa a cada ano, acompanhando aí a evolução dos resultados. Relembrando, nosso modelo de atuação em 2 unidades nos coloca no mercado farmacêutico que tem um histórico e tem perspectivas também de crescimento acima da média de mercado do país, tratando de produtos que são essenciais à sociedade. Entrando agora um pouco nos números do trimestre, você me falou rapidamente, eu vou entrar um pouco mais em detalhe. Nós fechamos o ano de 24 com recordes de vendas que atingiram 3,5 bilhões, com um crescimento de 36%, e a gente vê esse crescimento nas duas divisões, 37% vindo da distribuição e 20% na rede D1000. Na distribuição, como o Sami comentou, tivemos uma venda adicional pontual para grandes redes, porém, mesmo se a gente desconsiderasse essa venda, a gente fechou o trimestre com 16% de crescimento, ainda maiores na comparação com o ano anterior. No varejo, foi o plano de expansão, atrelado a reformas em lojas e também o fortalecimento do e-commerce, as principais responsáveis pela venda de quase 600 milhões no trimestre.
Falando do EBITDA, ele cresceu 17% e atingiu quase 90 milhões, abaixo dos 36% de crescimento de vendas, mas ligados principalmente à distribuição, que teve dois eventos que explicam grande parte dessa diferença. Um deles foi a queda de margem bruta neste TRI, pela maior participação das grandes redes no mix de clientes, e o outro, a menor diluição de despesas em relação às vendas líquidas. A Camila vai explicar em mais detalhes mais à frente esses dois eventos. O varejo manteve seu ritmo de expansão de EBITDA deste trimestre em linha com o aumento de vendas, atingindo 17 milhões, porém, porque carregou um nível de despesas de loja acima da média por conta da concentração da abertura de 17 lojas neste período. Porém, essa evolução de 17% no EBITDA foi fundamental para a gente atingir o nosso recorde de lucro líquido também no quarto trimestre, que cresceu 79%, somando 46 milhões e uma margem de 1,5%. Esse incremento, na verdade, só foi tão significativo, né? Foi possível por conta da expressiva redução do ciclo de caixa do grupo, capitaneada pela distribuição, aqueles 10 dias que a gente comentou, somado à redução também de uma coisa importante, que é o custo da dívida da companhia no período. Os spreads, neste quarto TRI de 2024, foram menores de 1,6 pontos percentuais na comparação com o ano anterior, fechando o ano com o CDI mais 0,91, como custo médio da companhia. Aí, falando na consequência disso tudo, né, a alavancagem do grupo cai bastante, 24%, ficando novamente abaixo de 2 vezes, 1,7 vezes dívida líquida EBITDA, e, na verdade, esse resultado reflete bem a disciplina e o foco da companhia para buscar o equilíbrio entre aproveitar as oportunidades de crescimento deste mercado, melhorar seu desempenho operacional no cenário que é competitivo nas duas unidades de negócio, remunerar nossos acionistas de forma relevante, equilibrada, e gerar caixa para sustentar toda essa estratégia, buscando reduzir a alavancagem. Como veremos no slide seguinte, para de fato entregar essa combinação de desafios em 2024, foi fundamental a geração de caixa de 350 milhões e um fluxo de caixa livre acima de 200 milhões e bem acima do ano anterior. Esses fluxos representam indicadores significativos quando a gente compara a geração de caixa operacional, tanto operacional como o fluxo de caixa livre, quando a gente compara ele com o valor de mercado da companhia. Falando do fluxo de caixa operacional como proporção do valor da companhia, a gente é quase a 50%. E o fluxo de caixa livre a quase 30%. Evoluções de mais de 20 pontos percentuais quando a gente compara com o desempenho desses indicadores no ano anterior. Agora vamos falar um pouco sobre o desempenho dos últimos 4 anos, aí olhando um pouco mais o filme da companhia, não só a foto de 2024. O desempenho desse período é muito marcante. O grupo, a gente mais do que dobrou o resultado operacional EBITDA entre 21 e 24, e isso sensibiliza diretamente o lucro, que aumentou mais de 50% nesse período. Esses resultados realmente têm um significado ainda maior quando a gente inclui a performance do crescimento de vendas, que também foi maior em quase 60%, e aí ganhando market share nas duas unidades de negócio. Aqui nós falamos de recordes atingidos em vendas, né? 12 bilhões de venda, recorde de EBITDA 334 e de lucro líquido 130 milhões, mais de 130 milhões. A combinação dessas entregas resulta num sucessivo incremento da margem operacional e da rentabilidade. Enquanto a margem EBITDA aumenta quase 1 ponto percentual nesse período, chegando a 3,3% da receita operacional líquida, o ROIC e o ROI atingem 17% e 15%, sendo 1,6 e 6,5 pontos percentuais maiores na comparação com o ano anterior, respectivamente. O outro recorde do ano, né, aí falando agora de outro recorde, mais um recorde, foi a geração de caixa, em que ao atingir os 350 milhões e 217 milhões após investimentos, são resultados muito, muito expressivos. Quando a gente olha a performance da companhia como um todo, a gente olha recorde de venda, de market share, de EBITDA e de lucro. Aqui também vale ressaltar o incremento de quase 40% nos investimentos em 2024,
principalmente em CDs na distribuição, novas lojas no varejo e em TI, em tecnologia da informação, de uma forma corporativa consolidada para as duas unidades de negócio que totalizaram quase 140 milhões. Essa geração de caixa, né, como a gente viu ao longo do que a gente já comentou, foi diretamente relacionada ao ciclo de caixa, além, é claro, do incremento de EBITDA concentrados na distribuição, que reduziu na média do ano 6 dias o seu ciclo de caixa e acabou entregando no final do ano o menor ciclo de caixa da história de 19 dias. Então, essa geração de caixa foi, na verdade, e será crucial na busca pelo equilíbrio da maximização das oportunidades e dos desafios do setor que comentamos no início. Crescer acima de mercado, melhorar o desempenho operacional, melhorar o retorno dos acionistas e reduzir a alavancagem. Seguindo nos destaques do grupo, vamos falar sobre a remuneração aos acionistas. Como a gente comentou anteriormente, o grupo vem buscando implementar uma estratégia de remuneração estável e contínua aos acionistas, buscando um alinhamento, deixar sempre alinhado essa estratégia com a evolução dos resultados. Com base nessa disciplina de gestão de caixa e no equilíbrio das oportunidades do setor, a gente foi capaz de gerar um pagamento de 71 milhões como juros sobre capital próprio em 2024. Esse montante foi 50% maior do que os 47 pagos no ano anterior e acompanhar a valorização das ações, resultando num yield em 2024 de 10%, igual aos 10% do ano anterior, quando divulgamos os 47 milhões. Agora, a Camila vai mostrar com mais detalhes os resultados da Profarma Distribuição e da rede de varejo, D1000. É com você, Camila. Obrigada, Max. Indo para o slide seguinte, antes de entrar nos números financeiros, eu queria mostrar uma informação extraída do IQVIA, que mostra o crescimento, o quanto que a Profarma cresceu no mercado, quando comparado com a Abafarma e com o mercado de distribuição. A Abafarma, ela é a Associação dos Distribuidores Farmacêuticos do Brasil, e ela é uma referência para a gente, porque ela abrange praticamente 70% do mercado. Então, a gente cresceu tanto no quarto trimestre de 24 em relação ao quarto trimestre de 23, e no ano, mais do que o mercado, e a gente vem crescendo acima do mercado nos últimos anos, aumentando o market share e também aumentando nossa relevância no mercado. E a gente cresce essa receita crescendo margem e crescendo também os indicadores de rentabilidade, mostrando a nossa eficiência operacional e a efetividade de alocação de capital. Passando para o slide seguinte, a gente mostra o desempenho do trimestre. A receita bruta da Profarma Distribuição, ela registrou 3,3 bilhões de reais, um crescimento de 37% contra o quarto tri de 23, e como o Sam e o Max já comentaram, esse crescimento foi em função de uma venda pontual para as grandes redes, né, com concentração de alguns fornecedores. Mesmo excluindo essas vendas, o crescimento da receita teria sido de 16%, que ele é ainda bem relevante, 7 pontos percentuais acima do que o crescimento da Abafarma. E a gente no EBITDA cresceu 23%, né, registrando 74 milhões de reais, com uma margem EBITDA de 2,5 percentual. Essa queda do EBITDA, ela foi impactada principalmente pela queda da margem bruta de 0,4, e foi em função dessa maior exposição às grandes redes, que tem uma margem um pouco menor, mas só que ele tem um ciclo de caixa mais reduzido, e a gente também a gente não diluiu as despesas, né, de CDs, porque a gente vem, como o Max comentou quando foi explicar o grupo, a gente vem tendo mais gastos de melhorias nos CDs. Tem o CD de Mato Grosso, que foi inaugurado no início de 24, e ele ainda está em processo de maturação. Então, com isso, ele pressiona a margem de contribuição, e a gente também teve um aumento de demanda não previsto. Então, com isso, a gente teve mais despesas com pessoal e com frete, né? Mais despesas ligadas à movimentação de carga. E olhando pelo lado do corporativo, a gente iniciou diversos projetos em 24,
para melhorar a rentabilidade, a nossa eficiência operacional e também a parte de TI, que o Sami comentou no início. Então, com isso, a gente também teve uma pressão na parte das despesas corporativas. Olhando o dia de ciclo de caixa, a gente fechou com 19 dias no final do ano, um ciclo de caixa bem importante e relevante para a companhia. Então, isso tem um impacto na nossa geração de caixa e também no nosso nível de alavancagem. E a gente melhorou os indicadores de ROE e de ROIC, que tem um impacto bem positivo em função da melhora da eficiência operacional e também da questão da redução do ciclo de caixa. O ROIC fechou em 16,8% no quarto trimestre, LTM, uma melhora de 1,6 pontos percentuais em relação ao ano de 23, e o ROI melhorou 6,5 pontos percentuais quando comparado com o mesmo período de 23. Então, é um crescimento bem importante, mostrando o aumento da rentabilidade da distribuição. Passando para o slide seguinte, a gente vê a visão do ano e também dos últimos anos. A receita bruta da distribuição fechou em 11,3 bilhões de reais, foi um crescimento de 18% em relação a 24 e um crescimento médio anual de 17% nos últimos 3 anos, e com uma expansão maior ainda no EBITDA recorrente. O EBITDA recorrente em 24 fechou em 257 milhões de reais, foi um crescimento de 17% em relação a 23, mas um crescimento médio anual nos últimos 3 anos de 25%. E a gente vem nessa trilha de crescimento também no lucro líquido, no que a gente fechou de 110 milhões de reais e uma margem líquida de 1,1%, maior do que o que a gente registrou em 2023, que foi 0,7% de margem líquida. O ciclo de caixa, a gente mostra aqui a evolução trimestral, a gente vem reduzindo sucessivamente os dias de ciclo de caixa, uma média de 6 dias por trimestre, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. O ciclo de caixa, ele continua sendo uma das prioridades da companhia, ele é um diferencial competitivo para a distribuição, para você conseguir continuar gerando caixa e melhorar os indicadores de rentabilidade e continuar gerando retorno. E agora, passando para o slide seguinte, a gente mostra os destaques do varejo. Lembrando que o varejo, a Redemil, ele já divulgou os resultados no dia 12 de março. A live de resultado está disponível no site da Redemil. E passando agora para o slide seguinte, que a gente fala um pouco do desempenho do varejo. O varejo fechou com um faturamento bruto de 2,2 bilhões de reais em 2024. Ele cresceu em torno de 20% em relação a 24, em relação a 23, um crescimento médio de 22% ao ano. É um crescimento bem robusto, bem importante. O plano de expansão do varejo, ele continua sendo o principal impulsionador desse crescimento, mas o varejo também tem outros gatilhos que contribuem para esse crescimento do ticket médio, do faturamento médio por loja, que é o CRM, o fortalecimento do e-commerce, marcas exclusivas e a otimização do mix de produtos. Então, tudo isso ele contribui para uma melhor venda média por loja e para a melhora do ticket médio por loja. Então, a gente vem aumentando a nossa importância, a nossa relevância no varejo, assim como a gente está fazendo isso também na distribuição. A gente fechou com uma venda média por loja madura em R$259 mil, foi um crescimento de 9% quando comparado com 2023. A gente vem evoluindo ano após ano, como vocês podem ver no slide, nesse slide aqui na direita, no canto superior. E a gente vem crescendo receita com expansão de margem, mostrando o nosso ganho de know-how e de eficiência operacional ao longo dos anos. A gente fechou um EBITDA de 82,2 milhões de reais em 24, com crescimento médio anual de 75%,
bem superior ao crescimento da receita, e o lucro líquido também ele vem mostrando essa tendência de alta também. A gente registrou um lucro líquido de R$ 36 milhões em 2024, com uma margem líquida de 1,6%. E no último slide, a gente fala um pouquinho do plano de expansão do varejo. Em 2024, foi uma adição líquida de 15% do número de lojas, quando comparado com 2023. Foram abertas 40 novas lojas no ano, 17 lojas no trimestre, foram 11 reformas no ano e fechamento de quatro lojas, então teve uma adição líquida de 36 lojas, foi maior do que o guidance que eles divulgaram para o ano de 2024. Na divulgação do resultado, a Rede Demil também divulgou já o guidance de 2025, no qual vai abrir 30 novas lojas e reformar 10 lojas, com um CAPEX de R$ 93 milhões, entre o investimento da nova loja e também o capital de giro, e a gente continua firme e forte para cumprir o nosso guidance e dobrar de tamanho até 2028. E no gráfico embaixo, a gente mostra a distribuição etária das lojas. Então, como vocês podem verificar, 70% ainda das lojas ele se encontra já em madura, né? Então, aqui mostra como tem espaço para a gente melhorar o nosso EBITDA, o nosso lucro e diluir mais a nossa receita. E agora eu passo a palavra para o Sami para as considerações finais. Mais um slide, por favor. Falando um pouco aí das nossas prioridades estratégicas para o ano de 25 e 26. Camila e o Max citaram um pouco a questão da importância do crescimento sustentável da distribuição. Um grande desafio é sempre você estar acompanhando seu fluxo de caixa operacional, um fluxo de caixa livre. Crescer muito na distribuição não é tão difícil, é difícil você crescer financiado pela própria geração de caixa do negócio. Esse é o desafio, é isso que a gente fez muito bem em 24, é o que a gente está se propondo a continuar fazendo daqui para frente, e é sempre um desafio. Isso não é uma coisa que está dada, está contratada, ela demanda bastante esforço e foco, por isso que é uma das nossas prioridades estratégicas de 25 e 26. O plano de expansão do varejo, ele na verdade, hoje representa quase metade do crescimento do varejo, o resto vem de lojas maduras performando acima da inflação, mas a gente sabe que todo esse plano também tem um objetivo de capturar entre 1 e 2 pontos percentuais adicionais de EBITDA, através da diluição do D&A do varejo. Basta olhar para os nossos pares, que essa oportunidade está bem clara, e ela acontece através do seu ganho de escala. A gente entende, né, quando eu vou falar agora de ganhos de produtividade, a gente entende que empresas que vêm de 3, 4 anos consecutivos de forte crescimento, elas acabam deixando algumas oportunidades para trás de aumentar a sua produtividade. E de olho nisso, em janeiro desse ano, a gente contratou uma consultoria para estar nos auxiliando a olhar isso de uma forma mais estruturada. Espero que tenha o mesmo sucesso do que a gente teve no ciclo de caixa do ano passado. A gente ainda está no processo inicial de levantamento, mapeamento, votação das torres de processos. Acho que a partir de abril, maio, a gente começa a ter um pouco mais de noção do tamanho das oportunidades. Mas, em contraponto, é muito importante que a gente não tome também nenhuma decisão atabalhoada que possa, de alguma forma, colocar em risco um crescimento tão positivo que a gente tem tido nos últimos anos. Esse vai ser o desafio da gente fazer esse processo na dose certa e de maneira estruturada para que não seja um efeito sanfona. Mas sim, temos algumas oportunidades para a gente estar indo buscar. Todo o crescimento que a gente teve, não só de Demil, mas como a Profarma Distribuição, e aí, mais especificamente, um aumento de venda fracionada para os clientes independentes,
acaba trazendo uma necessidade de aumento de capacidade de produção e estocagem em alguns CDs. A gente até entende que, alguns anos atrás, a gente talvez tenha fechado muito a torneira desses investimentos, acho que era um pouco o reflexo do momento lá atrás, mas esse ano a gente já combinou com o conselho que a gente vai gastar um pouco mais do que vinha, eu já falei isso no último TRI, para que a gente garanta que a gente possa continuar crescendo no ritmo que a gente tem crescido nos últimos anos, sem perder eficiência. À medida que você estrangula muito teus investimentos em logística, você acaba compensando isso com mão de obra. E aí o processo não fica o mais fluido possível. Então, esse ano a gente vai estar tendo um reforço nos investimentos de logística, como a gente fez no ano passado em TI. A gente começa esse processo também reforçando a nossa estrutura de pessoal na sede, de planejamento, de gestão, para que a gente possa extrair de cada processo a maior produtividade possível. Quando eu coloco aqui cultura voltada para retenção e engajamento, acho que eu fico muito feliz de dizer que a gente encerrou o ano de 2024, talvez com o melhor time que a gente já montou aqui nos últimos tempos, o que nos dá muita confiança para o que a gente tem pela frente, 25 e 26. Só que aí não adianta trazer só gente boa e não reter. Então, assim, do ponto de vista estratégico, a gente vai estar caminhando para cada vez mais ter uma política, ter um ambiente que perpetue a permanência daqueles que a gente quer, e ao mesmo tempo você tem hoje, sim, já mais num nível operacional, e aí várias empresas já andaram publicando coisas a respeito, um turnover mais alto, seja no centro de distribuição, seja no cargo mais básico de lojas, que a gente também tem algumas iniciativas para que a gente diminua esse turnover, porque ele significa retrabalho, significa retreinamento, às vezes perda de qualidade, perda de atendimento, e vamos estar colocando em prática algumas iniciativas para tentar melhorar esse indicador. Algumas áreas sofrem mais do que outras com isso, notadamente, por exemplo, o Centro-Oeste, onde você tem sempre a competição com o agro, dependendo do momento do ano, você tem uma pressão maior. Em algumas outras, você tem operadores logísticos montando os centros gigantescos e contratando todo mundo, normalmente por remunerações muito mais altas do que no mercado. Então, a gente tem que, de alguma forma, ir se adaptando para que a gente não fique enxugando gelo nesse indicador. E manter uma decisão estratégica da companhia, a questão da remuneração aos acionistas e equilíbrio dos stakeholders. A gente entende que não só o desempenho operacional, mas como essa política vem se refletindo de alguma forma até no preço da ação, e a gente entende que a manutenção dessa estratégia vai ajudar a empresa a diminuir esse desconto que ela tem em relação à performance que ela entrega hoje. Agora a gente volta aí para a Camila. Obrigada, Sami. A primeira pergunta é do Breno Lara. Ele pergunta: boa tarde, parabéns pelos resultados. Com a Demil tão punida pelo mercado, não geraria valor para a Profarma considerar fechar o capital da empresa? Vou responder essa daí, tá, Max? Breno, veja só, a gente abriu o capital da Demil em 2020 num momento bastante oportuno, uma janela de mercado, e isso foi fundamental para destravar o potencial de crescimento da Demil. Acho que o mercado de ações já ajudou a Profarma, já ajudou a Demil em algumas ocasiões. Sinceramente, eu acho que ele tem um valor intrínseco muito grande fazer parte dele, mesmo que, às vezes, até por períodos mais prolongados, você não veja refletido no preço da sua ação o valor da sua companhia. Mas a gente entende, estamos aqui à mercê de algumas questões de mercado, de país, e que em algum momento isso vai ser reprecificado. A Profarma aproveitou essa barriga de mercado para recompor a sua participação em Demil até o limite permitido. Quando a gente abriu o capital de Demil, a Profarma caiu para 53% de participação. Hoje ela se encontra já em 68% e pouquinho, então a gente recompôs a nossa participação. E eu acho que tem um valor a gente continuar listado, nem que seja mais à frente para
fazer algumas ações mais ousadas, usando a ação como moeda, um follow-on. Acho que assim, é uma porta que fica ali aberta, e eu tenho certeza que, da mesma forma como investidores começam, de alguma forma, a prestar atenção na Profarma, daqui a pouco o efeito vai acontecer na Demil, à medida que ela continua entregando resultados tão robustos. Então, nesse primeiro momento, a gente não pensa... Eu sei que é tentador, mas acho que a gente, por enquanto, aí, vai continuar com uma empresa de capital aberto. A outra pergunta é do Vitor Kitzmann. Boa tarde, parabéns pelos números. 2 perguntas. Eu vou falar primeiro, né? Poderiam detalhar mais o que enxergam de oportunidades de redução de gastos da distribuição a partir desse ano? Vitor, obrigado pela pergunta, cara. Acho até que a pergunta deve ter entrado antes do que eu falei há pouco, né? Na verdade, a gente está no processo inicial, acho que ainda tem mais uns 45, 60 dias para a gente conseguir ter uma visão mais clara do tamanho das oportunidades. A boa notícia é que ela não se restringe à distribuição só. Esse trabalho está olhando o corporativo, a sede, ele está olhando o varejo também. O que a gente pode ter de sinergia adicional, o que a gente pode ter de centralização adicional, mas a gente ainda está longe de ter esse cheiro, esse número seria algo meio irresponsável se a gente agora falasse alguma coisa a respeito. A outra pergunta do Vitor. Com o fim da não competição em especialidades, vocês estão estudando a volta a esse mercado? Outra boa pergunta, Vitor. Cara, sim, esse é um mercado que muito nos interessa. A gente sempre entendeu que a Profarma deveria estar com um pé na distribuição retail, um pé no varejo e um pé na especialidade. Quando a gente olha para o futuro, uma parte importante do crescimento de mercado vem e virá de especialidades, então a gente gostaria de voltar. Tem um know-how embarcado, tem uma marca reconhecida, mas a gente ainda está estudando a melhor forma para fazer isso. Esse é um mercado que também passa por um processo de consolidação, são players que a gente conhece, tem oportunidades à mesa, sem sombra de dúvida, mas ele tem as suas características. Ele tem uma margem EBITDA um pouco mais alta, mas ele tem também um ciclo de caixa mais alongado. E é isso que a gente está sempre olhando e respeitando na modelagem para a gente decidir como e quando vamos entrar. Não adianta também entrar e ficar pequeno, né? A gente sabe que nesse mercado de distribuição, escala é um negócio muito importante. Então, a gente está avaliando, está olhando, é um mercado de interesse, a gente gosta, mas ainda não batemos martelo aí de se, quando e como. Tem uma pergunta do Diego Lucindo. Uma foi em relação às especialidades, que já foi respondida agora, e a outra pergunta é: a companhia tem a oportunidade de trabalhar essas vendas maiores para as grandes redes com maior frequência? Uma parte dessas vendas, ela é, vamos dizer assim, acordada por um período mais longo, um ano, por exemplo, né? Você atende mensalmente. E outras, isso acontece em momentos que, por alguma questão, os três envolvidos estão alinhados, né? O fornecedor, o nosso cliente e a empresa. E a gente consegue chegar a um comum acordo de benefícios a serem compartilhados. Então, assim, a gente fica de olho, a gente acompanha, a gente tem uma área que cuida só disso aqui. A gente está num bom momento de relação com os fornecedores, a gente está num bom momento de relação com essas grandes contas nacionais. Acho que, sim, existem ainda oportunidades, mas a gente sempre gosta de estar trabalhando essas de mais longo prazo e previsibilidade. De novo, o quarto tri foi atípico nesse sentido. Pode ser que, uma vez ou outra, a gente consiga repetir em alguns momentos ao longo do ano. Mas é um negócio que você tem que se estruturar para fazer de uma forma cada vez melhor, para que você seja, como nós somos hoje, reconhecidamente a melhor operação no atendimento dessas grandes redes. E a outra pergunta do Diego
alguma possibilidade de uma nova expansão geográfica na distribuição? Boa pergunta, Diego. Cara, oportunidade existe. Eu falo oportunidade de mercado. Tem mais uma ou duas regiões que a gente gostaria de estar presente hoje. A gente ainda não... Quer dizer, a gente está dentro da curva de maturação normal que a gente esperava do Mato Grosso, mas eu acho que ainda não seria momento da gente olhar para outras regiões. A gente tem oportunidades em regiões que a gente já está, de equalização de market share. São Paulo é uma região que a gente não tem o share que a gente gostaria ainda. A região sul como um todo apresenta essa oportunidade. A gente tem alguns desafios que vão ser endereçados nesse investimento de logística ao longo de 25 para que a gente possa viabilizar esse crescimento nessas regiões, mas talvez essa entrada em novas áreas fique um pouco mais para frente. E lembrando, eu até não falei isso na hora, quando eu falei em investimentos de logística, hoje já entra no radar, né, um check adicional quando você vai fazer um investimento em logística, se esse investimento faz sentido à luz de uma reforma tributária mais à frente. Ela, de fato, pode mudar um pouco a nossa malha de distribuição. Então, a gente tem optado por fazer esses investimentos em locais que, inicialmente, a gente tem muito mais certeza de que nada mudará com a reforma tributária. Resumindo, tem oportunidade de mercado, mas eu acho que a gente não abraçaria agora. Acho que a gente ainda tem uma grande oportunidade dentro de casa entre São Paulo e sul do país. Tem uma pergunta do Reinaldo Francisco. Qual a maior dificuldade que vocês têm encontrado na expansão da Profarma num setor com tanta concorrência? Não, o grande desafio nosso é aquele que eu coloquei, cara. Você ser, não vou dizer diligente, ser disciplinado para fazer o tipo de crescimento que você quer e que você pode, né? Fazer escolhas. Esse é o grande desafio, porque senão o preço você paga no capital de giro, você paga de alguma forma com estresse adicional à operação sem o retorno devido. É um mercado em consolidação, segue concentrando, a gente ainda opera em níveis de concentração muito inferiores aos dos países desenvolvidos, então a oportunidade de seguir concentrando está aí no mercado. Estamos num setor que tem esse lado positivo demográfico, né? Um crescimento contratado. A gente enfrenta, por exemplo, esse ano um ano um pouco mais desafiador, com aumento de preços abaixo do que a gente vinha tendo nos últimos anos, em determinado momento abaixo da inflação, mas a gente tem todas as alavancas já preparadas para a gente superar essas dificuldades. Mas, cara, é um pouco mais do mesmo. Você tem que ter a tua operação cada vez mais equilibrada, sua logística sendo cada vez mais eficiente e pontual, o seu pricing cada vez mais ajustado, seu nível de serviço, seu mix. Na distribuição é um pouco de tudo que vai, aos poucos, te fazendo conquistar alguns clientes, mas a gente está bastante animado com as perspectivas de mercado. Não tem mais perguntas. A gente vai encerrar, então, agora a sessão de perguntas e respostas e eu vou passar para o Max para as considerações finais. Mais uma vez, então, a gente agradece a presença de todos vocês nessa nossa live, reforçando, como sempre fazemos, a nossa equipe de RI está à disposição aqui para vocês, para quaisquer dúvidas adicionais, esclarecimentos. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.